Canal Visionário Espiritual, seja bem-vindo mais uma vez. Canal Espiritual é o canal. Me perguntaram por que Deus permite o sofrimento das pessoas, não é? E eu disse que Deus não permite sofrimento de pessoas alguma. Vamos lá, o porquê que Deus não permite? Vamos lá. Salmos 115:16 está dizendo o seguinte: os céus são os céus do Senhor, não é? Mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Esse é o primeiro ponto. A terra não pertence a Deus. A terra pertence aos homens. Isso foi um presente que Deus deu para a descendência adâmica. Certo? E o outro motivo que Deus não permite sofrimento de ninguém. Tem mais um motivo aqui. O livro histórico de João, capítulo 18, versículo 36. Não é? Respondeu Jesus para o rei, né, para Pilatos, né? E respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Segundo ponto, que Deus não permite sofrimento de ninguém. Agora, e por que as pessoas sofrem? Por que as pessoas sofrem? Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria. Então, Deus não permite sofrimento de ninguém. Mas tanta gente passando fome, perfeito, que é o culpado? Os líderes. Os líderes governamentais, eles são os culpados. Os líderes, certo? Líderes religiosos são o culpado. Não tem nada a ver com Deus. A terra foi dada para o homem. Essa terra não pertence a Deus. Essa terra foi um presente que Deus deu para a descendência adâmica. E o homem não está sabendo valorizar. Marido bate mulher, mulher mata marido, filho bate mãe, mãe mata filho. Isso aí é obra da carne. Não tem nada a ver com Deus. Nada, absolutamente nada a ver com Deus, porque é como se um pai tivesse dado uma casa para o filho e a casa está entregue, você faça da sua casa o que você quiser. O filho vai, quebra a casa, vende, fica na rua. Qual é a culpa que o pai tem se o pai deu o presente para o filho? A mesma coisa foi Deus. Deus deu, não é, a terra para os seres humanos. E os seres humanos estão destruindo a terra. O que é que Deus tem a ver com isso? Porque, primeiro, que esse reino não é de Deus, como está escrito lá em João 18:36. Segundo, ele deu a terra para os filhos dos homens, para a descendência adâmica, para os filhos de Adão, que somos nós, carne. Né? E Deus é pai dos espíritos, conforme está escrito lá em Hebreus 12:9. Ele é pai dos espíritos, pai dos espíritos. Então, se ele é pai dos espíritos, ele cuida dos espíritos. Ele não vai cuidar da carne. A carne, isso é obrigação, é responsabilidade de cada um de nós. E o culpado de tudo que está acontecendo são os líderes governamentais. Não tem nada a ver com Deus. Foi essa a resposta que eu dei para a pessoa quando a pessoa perguntou para mim por que Deus permite. Deus não permite nada. O que Deus permite é eu receber discernimento, conhecimento e revelação da sua palavra, das coisas espirituais. Deus não permite nada. Nada terreno Deus permite. Mas a chuva não é Deus que permite, não. A chuva, o sol, o vento, tudo tem seu tempo determinado, como está escrito lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo de 1 até em diante. Eclesiastes 3, de 1 em diante. Tudo tem seu tempo determinado debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de jogar pedra, tudo tem seu tempo determinado. Então Deus não tem nada a ver com isso.
Deus deixou tudo organizado detalhadamente para que no seu tempo acontecesse as coisas conforme o seu desejo foi. Conforme o seu desejo foi. Portanto, Deus não permite nada de ruim para ninguém. São as pessoas que se permitem a fazer as coisas maus. Deus não permite nada de ruim. Foi essa a resposta que eu dei para a pessoa. Certo? Então, estão querendo colocar a culpa em alguém. Eles erram e querem colocar a culpa em alguém. Os governos, líderes religiosos, diz que é um ser espiritual, diz que é o diabo, que é um ser espiritual, o qual nunca existiu, não existe, nunca existirá, a não ser a carne, porque esse ser espiritual que eles dizem que é um diabo é a nossa, é a tua, é a carne de todos os seres humanos. Então Deus não permite nada. A permissão está no desejo de cada um, como eu li aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 19, as obras da carne. Feitiçaria é obra da carne, briga é obra da carne, ciúmes é obra da carne, prostituição, obra da carne, bebedice, glutonarias, que é comer demais, obra da carne, não tem nada a ver com Deus. Então, estão querendo culpar Deus por algo que não pertence a Deus. E sim, pertence ao homem, pertence à descendência adâmica, que é a nossa carne. Pertence à mente adâmica, que é ela quem governa, é ela que envia para o coração as coisas e aí começa a desordem. Vocês entenderam? Deus não tem nada a ver com o que está acontecendo lá na Ucrânia, Deus não tem nada a ver com o que está acontecendo na África, Deus não tem nada a ver com o que acontece aqui no Brasil de ruim. O que tem a ver são os próprios seres humanos. Eles, vocês, eu, nós somos o culpado. Não tem nada a ver com Deus. Por que perguntar por que Deus permite? Deus não permite nada não, gente. Parem com isso. Então foi essa a resposta que eu dei para a pessoa. Vocês entenderam? Deus não permite, nunca permitiu, nunca permitirá nada de ruim para os seres humanos. Os seres humanos é que procuram a fazer as coisas erradas, esquecem que existe uma lei do retorno, a lei da semeadura, esquecem isso, sabem, mas esquecem. E por conta desse esquecimento vem a desordem. Em família, né? Em todos os lugares existe esta desordem e querem culpar alguém, sendo culpado eles mesmos, nós mesmos, descendência adâmica. Canal Visionário Espiritual é o canal. Se inscreve e comentem. Da Silva na área.